sistema financeiro de habitação foi criado para facilitar a compra da casa própria. E é por meio dele que muitos brasileiros fazem o financiamento e realizam esse sonho. Mas nas parcelas, além do valor do imóvel e das taxas administrativas, o cidadão também paga um seguro, que garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte. Só que no Rio Grande do Sul, um aposentado teve de brigar nos tribunais para ter esse direito reconhecido. Quem vê seu Ângelo hoje não imagina que o ritmo de vida dele, até pouco tempo, era bem corrido. Era nas ruas de Sapucaia do Sul que ele passava boa parte do dia como motorista de ônibus. É estressante, né? Porque se o cara anda um pouquinho mais rápido, é cobrado. Se anda devagar, também é cobrado. Tantos anos de trabalho permitiram o motorista realizar um sonho: ter a casa própria. Ele e a esposa moram aqui em Sapucaia do Sul, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Tudo ia bem na vida de seu Ângelo, até surgir a primeira complicação provocada pela diabetes. A doença impede o organismo de fabricar a insulina, que controla a quantidade de glicose no sangue. Assim, nos primeiros dias, eu comecei a ver parecia uma mosquinha no olho, né? E aquilo ali, sentia aquele detalhe, assim. E foi indo, e dali uns dias já começou a dificultar a vista, né? Porque o cara depende do trânsito e tudo, né? Aí foi indo e quando eu percebi que eu procurei um oftalmo, aí ele me disse: olha, infelizmente foi tarde. A perda da visão do olho direito transformou a rotina dele, que parou de trabalhar. E após ficar quase 3 anos recebendo auxílio-doença, foi aposentado por invalidez. Uma coisa assim que a gente fica perdido até, porque o cara, ninguém quer estar parado, porque é uma coisa que a depressão chega, né? A gente é acostumado a levantar, ter o seu compromisso, sair. Por lei, todo segurado que for considerado incapacitado para qualquer atividade pode pedir o benefício. É concedido primeiro um benefício por incapacidade, que é temporário, e a perícia médica do INSS, em determinado momento, verifica se essa condição temporária passou a ser definitiva. É nesse momento, então, que é avaliado e aí, dentro desse critério, estabelecido que deve ser aposentado por invalidez. Além de tratar a doença, o ex-motorista de ônibus tinha outra preocupação: cumprir o contrato assinado com a Caixa Econômica para quitar a casa própria, parcelada pelo sistema financeiro de habitação. Muita gente não sabe, mas quem é aposentado por invalidez tem o direito de solicitar a quitação do financiamento do imóvel. É que, ao fechar um contrato com a Caixa, o proprietário também adquire um seguro obrigatório. Uma das cláusulas previstas na apólice é a que permite o mutuário liquidar o saldo devedor em caso de invalidez. Ângelo não sabia que tinha esse direito, até conversar com este advogado. Foi ele o responsável por entrar com uma ação na justiça. A quitação do saldo devedor se dá por aposentadoria por invalidez e por morte do segurado. São as duas modalidades. E esta apólice está amparada por lei federal, que determina que no caso de aposentadoria por invalidez seja quitado o saldo devedor. O que é pior é que os agentes financeiros sempre negam a cobertura do sinistro. A solicitação foi aceita em primeiro grau. Tratando-se de uma pessoa que já tinha problemas seríssimos de visão, né? Ele tem retinopatia diabética, em que o outro olho também já estava com a visão comprometida, em que teve que fazer um transplante renal, porque o problema renal se agravou a esse ponto. E hoje, então, se mantém estável à custa, com certeza, de muito tratamento. É muito difícil imaginar que essa pessoa consiga voltar para o mercado de trabalho em função burocrática, em função que não exige esforço físico, inclusive. Mas a seguradora recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sul América alegou que o ex-motorista poderia exercer funções administrativas. Eles haviam dito que ele poderia trabalhar em outra profissão.
e por isso que não tinha direito ao seguro. Mas no processo, a perícia feita pelo INSS apontou invalidez permanente, ou seja, o autor da ação não tem mais condições de trabalhar como motorista. Por isso, o TRF4 manteve a decisão de primeiro grau. A pessoa que é diabética não é impedida de trabalhar, a pessoa que é asmática, que tem uma doença crônica, não é impedida de trabalhar, mas se houver um agravamento da doença, aí sim vai ter direito à cobertura, né, que é o que aconteceu também nesse caso. Seu Ângelo agora concentra esforços para cuidar da saúde e vive mais aliviado com a dívida quitada. É uma tranquilidade, né? Porque eu acho que todos os trabalhadores que conseguem ter um larzinho para morar, por simples que seja, já se sente um cidadão realizado, né?